Olá, queridos! Eu me chamo o pastor Gil Ferreira e eu estou aqui juntamente com o Marcelo Maestro. E estamos de volta aqui para apresentar novamente um Papo de Crente, agora com nova cara e 2 vídeos por semana. Acredite, a gente vai falar de assuntos polêmicos e você vai gostar bastante. Eu tenho certeza que os assuntos que serão abordados aqui são polêmicos demais. Grandiosamente polêmicos. Aguarde a vinheta e você vai ver. Vamos falar de hoje, tá picante. Nossa! Hoje, mais uma vez, a gente vai falar de um assunto que muita gente já ouviu falar, que é referente a como conversar com o demônio. Chama uma entidade para sua casa para você bater um papo e chama ela pro divã. Nossa! Já brincou com os demônios antes? Na verdade, não. É uma experiência muito nova para mim. Na verdade, eu já tive até contato com demônios, mas eu não sei qual é a cor deles, eu não sei que tamanho eles são. Na verdade, eu conheço um pouco dessa área, até por ser um pastor. Pensei que você tinha tido um demônio Não. de estimação. Você tem sérios problemas, tá? Tenho vários. Nossa, eu já expulsei demônios. Olha Mas na aí. verdade, eu não sei como eles são. Existem pessoas que amarram eles, né? E eles são espíritos. Como amarrar algo que não é? Físico. Nossa, como mandar ordenar que um anjo enfie uma espada em algo que não é físico? Boa. Então, é uma experiência que poucos, e talvez você que esteja assistindo esse vídeo, já tenha vivenciado. Mas esse vídeo aqui estará falando exatamente, né, desse cenário que é muito complexo, muito complicado de se entender. E eu estou falando aqui com um especialista de demônios. Como se eu fosse um, né? Marcelo Maestro conhece demônio como ninguém. Você deveria ser um pastor. Olha só, eu particularmente tenho uma visão de que o demônio deve ser da cor vermelha, porque tem um atrás de nós aqui. Não, brincadeira, essa misericórdia. Mas em termos de demônio, assim, a conversa com o demônio é que me incomoda, as pessoas que atraem os demônios, ou supostamente que são entidades, o que a Bíblia descreve. Interrompendo você, Vai lá. eu vou orar por você. É, Porque antes de falar desses assuntos é melhor estar em oração. O que é que acha? Mas demônio- continue. Temos pontos de vista diferentes em termos Tudo bem, de tudo entidades, isso é muito bom, porque pode uma nossas opiniões pode ser aquela que você está querendo saber. Por exemplo, eu particularmente, falando de demônios, já vi vários vídeos, e daqueles vídeos que eu, como entendo de parapsicologia um pouquinho, entendo sobre fenômenos sobrenaturais, então eu não consigo acreditar que isso cabe na parte científica do evangelho, né, que se trata a religiosidade. Ótimo. Então a espiritualidade ele ainda não alcançou todas as vertentes, então dos vídeos, das coisas que eu vi, acredito que 3% pode ser real, em termos de possessão. Não é o que a Bíblia descreve. Existe. Sim, eu consigo acreditar que existe. Não sei se as pessoas conseguem ver da mesma forma. É bem verdade que existe um teatro, né, formado Caramba, nem me fala. para a promoção daquele que tem o poder. Muitos deles querem se O filho do promover. trovão, querendo ser O mais demônio que forte do que o atira, demônio. o demônio que dá tiro. Essa é muito interessante. O demônio atirador de elite. É da tropa, né? Do Nossa. Bob, aqui. É assim, Essa é eu não interessante. consigo acreditar, particularmente, eu não consigo acreditar que todas as supostas possessões demoníacas dentro de congregações, dentro das suas casas ou possessões onde evocam, eles são reais. Porque, pelo que eu entendo um pouquinho de ciência, não sou uma pessoa aprofundada, a melhor pessoa, é simplesmente um fato ocorrido. Então é uma indução, uma regressão, é uma parapsicologia, uma psicologia fundamentalizada. Até a hipnose rola disso. Então, todos os casos que eu vi, eu particularmente defendo outra tese de que não são demônios. Eu acredito, e dei um achismo bem grande aí, que não são todos. Já que você entende tanto de demônios, me diga Ela qual tá é na minha cabeça não. a cor dos demônios. Cor do demônio. Eu acredito que a cor do demônio é vermelha. Não, brincadeira. E o tamanho dos demônios? Caramba, 2 vertentes. A gente não sabe o tamanho da alma, do espírito, do que é que seja, para poder fundamentalizar. É criar uma regra para dizer acredite naquela regra, mas Certo. particularmente... Outra Não coisa muito interessante. o demônio é invisível. Pra que ele precisa de espada? Porque eu... Ele é um pronto. gladiador. Na minha posição, o que eu imagino é, quando a pessoa fala em termos de possessão ou que tem que levantar armamentos físicos, é uma guerra supostamente espiritual. Eles nomeiam o espiritual com o físico.
Então eles querem dizer que empunhar a espada, algemas, amarras... A metralhadora, né? É só metáfora. Eles querem, na verdade, o que eu vejo em muitos casos é que eles querem engrandecer-se por trás da possessão demoníaca. Na verdade, eu fico preocupado, Marcelo Maestro, com os demônios que se manifestam na igreja e eles começam a atirar. Eu fico com medo, vai que sai uma... E o interessante é que tudo virou possessão demoníaca, tudo virou demônio, virou diabo, e não é bem o caso. Existem situações que realmente o demônio não tem nada a ver com isso. São as pessoas que causam os problemas, são as pessoas que decidem da pior forma possível resolver as suas circunstâncias, os seus problemas e querem atribuir uma consequência, um dano ou algo negativo aos demônios. Pronto. Os demônios estão no inferno dizendo, eu não tenho nada a ver com isso. Os demônios estão lá no seu... Você está fazendo o meu papel. O demônio está falando assim, me adota. Nossa. Eu vejo que tá sozinho lá, adota um deles. Eu fico preocupado porque realmente, Marcelo, as pessoas elas não conseguem fazer essa separação de quando elas estão sendo usadas pelos seus próprios impulsos, pela sua natureza endurecida, seu coração de pedra, e elas, quem está de fora até pensa que a pessoa está endemoniada. Putz, mas essa pessoa é ruim mesmo. A personalidade dela que é assim. Tem pessoas que têm demônios. Elas são os demônios. Os Mas demônios têm medo delas. Tem pessoas que não vão entrar no inferno, para você ter uma noção. Assim, nem no inferno, nem em lugar nenhum, acredito, porque essa suposta possessão, é uma estratégia de marketing muitas vezes. Verdade. A posição, a estratégia de marketing que eles querem se fundamentalizar na possessão demoníaca, ou supostamente tirando os demônios das pessoas. Acredito como pastor evangélico que existem a possessão demoníaca. Sim. Existem. Sim, concordo. Existem. E eu... Concordamos. É claro, você também é crente. Quer dizer, eu acho que tudo bem. Eu já tive essa experiência. Você teve um demônio. Não. Tem vários? Eu expulsei demônio. Eu expulsei vários demônios. E realmente os demônios se submetem ao nome de Jesus, que está acima de todos os nomes. Isso é uma realidade, tá? Estamos falando aqui desse assunto por causa do excesso extremo que existe dentro das igrejas. E que muitos líderes religiosos, eles tentando se promover de qualquer forma ou de uma forma, eles forçam algo que não existe. Eu fico preocupado, justamente, eu torno a falar, tá? Em demônios usar espadas, demônios usar metralhadora. Eles sabem o nome das armas. Ponto 40. Pronto. Ponto 50. Metralhadora. Isso... No Chaco, espadas ninja, explosivos, bombas. Até parece que eles foram projetados dentro de um exército, né? Não, uma base militar. Pronto. Olha o que você falou, interessante. Os demônios só usam espadas. Porque tem todo tipo de armamento, em tanques de guerra, navios e tal, eles não falam nesse aspecto. Espadas. Porque é meio grego, entendeu? Meio conotação antiga. Entendi agora, né? Então, assim, eles procuram mais evidenciar o tipo de armamento que existiram na época passada que a Bíblia descreve. Muito interessante. Então, eles poderiam utilizar um avião. Não, mas os demônios não estudaram bastante. Será que demônio dirige um carro? Deveria. Eu acho que deve dirigir. Tem uns colegas assim que são meio demônios. Eu já estou ficando preocupado. Boa. Eu já estou preocupado com isso. Gente, esse vídeo aqui, na verdade, é para você ter um direcionamento acerca de uma realidade, tá? Essa realidade é verdadeira, porém, precisamos ter o controle, o discernimento. Sim. Você falou a palavra certa. Eu sei. De sempre. Eu deveria já estar no céu. Meu nome já é Anjo. Nossa. Lúcifer. Eu vou repreender. Bota a mão que sai. Gente, não se preocupa não. Quando acabar aqui, todos os vídeos, terminou, eu ponho a mão na cabeça do Marcelo. É porque ele tem uma facilidade muito grande de absorver os espíritos, tá? Já foi considerado o advogado do diabo. Que isso? Ele não tem pecado. Nossa. Ele não é mentiroso, desculpa, ele não é mentiroso. Ele só é o pai da mentira? Não, ele não é o pai da mentira. Não entendi. Lúcifer nunca foi pai da mentira. Ele sempre falou a verdade. Ele não é mentiroso. Quem falar que ele é mentiroso são outras pessoas. Eu tô preocupado em fazer esse vídeo com você. Agora vai dar. Pronto, Nossa. rapidinho. Em termos de entidades, eu particularmente vi na Bíblia que eu não consigo interligar que os anjos decaídos, por exemplo, são as entidades. E essas entidades, os anjos decaídos, possam ser submissas ao controle humano. Então, em alguns casos, algumas pessoas meio que selecionadas não são pastores, muitas vezes, não são aqueles pregadores que querem renomear-se sobre o fato, que são essas pessoas que têm condutas de expulsar demônios.
Então, não é todo pastor. Conduta, condição. Porque eu acredito que seja mais na ligação entre a pessoa e o Pai, e esse reconhecimento que tem Pai Cristo, Pai Jesus, Pai Deus, que tem essa ligação com ele, que consegue sobrepor a entidade. Primeiramente, que eles não fazem propaganda. Toda pessoa que eu acredito que vive essa conotação de expulsar um demônio, ele não faz mexendo. Ele muitas vezes não está nem na congregação gravando vídeos. Então, particularmente, é uma pessoa meio que anônima, e ele está ajudando pessoas em locais ocultos. Ele não precisa de merchan para aparecer absolutamente nada. E as pessoas que estão com possessão demoníaca ou que realmente, de fato, interagem de alguma certa forma no ambiente físico de uma entidade, eles não estão na igreja para precisar de imagens para ser expostas. Eles estão em casa, muitas vezes estão sendo coagidas num ambiente totalmente ermo, que não introduz no aspecto religioso congregacional, mas sim nas suas próprias casas. Isso não é interessante para a própria igreja. Ir na casa, expulsar um demônio sem merchan. Então as pessoas que têm essa sucessão de poder... Parece que já criam um cenário. Criaram um arquétipo para poder dizer aquilo ali que precisa ser... Vai manifestar um demônio. Eu não creio, não sei acreditar. E eu vou fazer isso. Tem pastores, se vocês estão acompanhando alguns pedaços de vídeos aí, que muitas vezes estão na igreja. E assim, cada um tem a sua denominação, acredita quem quiser, o vídeo não é para instruir também, Sim. Que você acredite. A gente está brincando, obviamente, com o assunto, para trazer à tona. Você acredita em demônio, que esses demônios são reais? Assim, já estou em um outro nível que não consigo acreditar. Não vejo a justificativa de que anjos decaídos são demônios na Bíblia, uma justificativa plausível sobre isso. Aí cabe nossos estudos, que a gente tem opiniões diferentes, acredite, em muitos aspectos. Eu tô com ele aqui, mas... Sim? Fala. Não, desculpa. Então, não me interprete mal. Temos opinião diferente, ele é pastor, eu sou uma pessoa que estuda e sou um irmão considerado dentro da congregação, mas nos damos bem nesses aspectos. Não é porque não concordamos com a opinião de muitos que devemos bater contra. Eu acho que alguém vai comentar aí que a luz Você acha? não tem comunhão Com as trevas. pelo fato dele ter, né? Você tem o WhatsApp do garoto? Eu passo depois. Lúcio, vai me tirar o demônio aqui que a gente está solto aqui. Ele sérios problemas. Se fosse não somente assim, interagindo com o assunto, eu não quero falar muito para o vídeo não ficar grande, mas olha só, para toda pessoa que congrega em um determinado ambiente, ele considera que qualquer pessoa que esteja fora, não sentindo-se a conduta daquilo, ele considera que esteja endemoniado. Carnaval é exemplo disso. Você é muito inteligente. O exemplo da carne. Então, todas as pessoas que não estão na congregação estão com demônios. Eu não consigo ver isso. Será que ninguém tem salvação? Engraçado que quando alguém adultera, é demônio. Ah, caramba. Quando alguém mente, é demônio. É demônio. Quando alguém mata, é demônio. Ninguém olha para a condição humana. Não, interessante que essas pessoas que consideram demônio, quando por muitas vezes pecam ou está na condição de ser pecador, supostamente como indicado para ser demoníaco, eles não oram por si mesmos para expulsar o demônio deles. Nossa! Entendeu? Porque a conduta é sempre no outro. A palavra só serve para o outro, não é a carapuça para ele. Só o outro é que tem demônio. Ah, só o outro. Mas Nossa. até ele pregando... E eu já ouvi espírito de Jezabel. É um demônio? Na verdade, Jezabel existiu. A esposa do rei Acabe. Caramba. Como é que agora o espírito é um demônio, ela virou um demônio? Você poderia me explicar isso? Muitas coisas de explicação. Se você botar, por exemplo, você não vê comumente o nome de uma filha de alguém de Jezabel. Porque quem é religioso acredita que se colocar o nome de uma criança, Jezabel, Judas... A criança vai virar uma... E na verdade... as pessoas não conhecem da história acerca da Jezabel. Mas a Jezabel não era uma prostituta. Olha aí. Tá? Jezabel não era uma mulher que se deitava com vários homens. Era uma mulher que mandava no marido, que tinha aquele poder de manipular por trás dos bastidores o rei Acabe. E o rei fazia exatamente o que ela queria. Tanto que ela desejou matar Elias e Acabe fez de tudo para que isso acontecesse. Mas Elias era um homem de Deus e foi safo. E quem morreu, Jezabel. O que não cabe na minha mente é entender e atrelar uma mulher que com um espírito demoníaco. Mas assim, ignorância, porque Lúcifer, enquanto Lúcifer, ele literalmente morava nos céus. E aí ele foi corrompido e transformou no diabo. Então, o Jezabel foi boa e depois ficou ruim. Lúcifer foi bom e depois ficou doido, tudo virou demônio, tudo virou justificativa para poder acusar. Entendi. O poder está na manipulação da força e da conduta do homem dizer que eu consigo manipular tal coisa. Essa é a força real da manipulação. Eu acho que fica mais fácil, Marcelo, fazer, sabe o quê? Alguém cometer algo de errado, é o demônio. É o demônio. Ele não sabe nem qual.
Às vezes o diabo não sai nem do inferno. Tem dia que tá tão chovendo ou caindo fogo, não sei. Deixa eu falar sobre o diabo ainda. Tem dia que ele não quer ter trabalho. Caramba. Porque a humanidade está fazendo aquilo. O trabalho dele, se diabolizando. Falando, né, sobre demônios, entendemos que realmente a natureza, né, humana, por si só, já se compromete. Sim. Porque o homem é má. O homem se torna má. E assim, não é uma conduta também contínua. E vamos pensar algo aqui interessante. Desde o Éden, porque lá foi a origem de todo o mal, né? Você vai perceber que Satanás, ele não possuiu o corpo de Eva. Pronto. Satanás não possuiu o corpo de Adão. Ótimo. Então, ela decidiu desobedecer a Deus, ou fazer aquilo que ela queria fazer. Então, ela estava endemoniada porque ela desobedeceu a Deus? Algumas pessoas podem até dizer que tal, porque precisa de justificativa para os fatos. Então, o demônio, a possessão e o diabo virou o ápice disso. Mas assim, você falou algo interessante, que as pessoas conseguem atrelar o erro de alguém aos demônios, mas aquilo que ela faz de errado, não é demoníaco. Ela é Deus. Pronto, então chegamos a uma conclusão aqui que eu estou vendo agora. O demônio, na verdade, é a culpa que você põe sobre qualquer fato de que você não tenha justificativa. Ou algo negativo. A possessão demoníaca, justamente em alguns fatos, pelo menos que foi apresentado, como nos vídeos que estão aí, são aquelas possessões que geralmente não estão no âmbito congregacional de marketing, para dizer que aqui expulsa demônio, entendeu? Se você procurar um pouquinho mais direitinho na internet, você vai ver que as pessoas são pagas para poder fingir que está sendo possessas. Verdade. As pessoas estão sendo induzidas no meio para dizer... Tem a fila dos processos, né? Verdade. Então a pessoa vai e diz que está possessa para aquilo atrair mais público para determinadas congregações. Verdade. Acredita quem quer. E aquela questão de aparecer demônio em casa, deve ser o quê? Cara, em termos a parapsicologia explica bastante isso. Você já viu algum demônio? Tem muitas vertentes. Em termos de visibilidade de demônios, quando as pessoas falam sobre isso, quando as pessoas visualizam o demônio, precisa conhecer um pouquinho de parapsicologia, porque tem vertente de crença que a sua mente põe em você, tem a sujeira do globo ocular, tem a forma que você visualiza, a iluminação, então tem vários arquétipos físicos que parecem aquilo. E a rachadura mesmo da crença sobre o demônio está muito mais em você, e dizer que aquilo é o demônio para você mesmo acreditar naquilo. Mas de fato é só fato. Existem pessoas que dizem, né, que passou um vulto. Às vezes, esse vulto é o quê? O cara vê o vulto, mas não vê a continuidade. Será que o diabo tá brincando de se esconder? Ele que esconde. Eu acho que ele tá brincando ou chamando você pra brincar de... Olha, fica esconde. Com Lúcifer. Deus é mais forte. A questão do que Marcelo está falando aqui é realmente uma realidade. As pessoas conseguem ver um demônio de chapéu, com roupa, e essas roupas são iguais a lugares, que dispensa comentários. E as pessoas dizem, não, foi o demônio fulano de tal. Até conhece. Pronto. Quer ver uma coisa legal que você pode verificar que é conotativo na Bíblia, que é a base do nosso conhecimento, é que assim, se você procurar por demônios, eles são aparentemente seres racionais. E a maior parte dos demônios não tem racionalidade. Tudo bem? Faz um estudo sobre demonologia, essa amplitude. Faz um estudo sobre os demônios, você vai ver. Eles não são racionais. Então, nas sinagogas, ainda assim, nos tempos atuais, quando alguma pessoa se torna possessa, eles apenas se mexem. E a pessoa está demoniada. Eles não têm a ideologia de ser racional ao ponto de estragar o ambiente. Então, aí você fala, putz, dá uma pesquisada fora do conhecimento daqui do Oriente. Por quê? Nós, quando imaginamos os possessos, aqueles... e a voz muda para grave e tal. Isso é um arquétipo do demônio, mas você acha, uma pergunta que fica, você acha realmente que os demônios só fariam isso para poder aparecer nas igrejas? Fica a pergunta. O que de fato uma entidade que pensa em matar uma pessoa faz quando não está no ambiente físico congregacional? E aí quando você estuda e pesquisa sobre o assunto, você percebe que os demônios têm conhecimento regional físico. Eu estou sentindo um ambiente pesado. Fica a luz vermelha. De Lúcifer. Então, eles estudam o ambiente. Eu acredito que o Legião, por exemplo, como citado na Bíblia, Um endemoniado que estava em cadáver. Ele não queria sair do local
pelo que eu estudei, ele não queria sair do local dos porcos, porque ele precisava estudar a regionalidade, a nação, o local onde eles habitavam, porque a cultura, eles absorviam a cultura do ambiente em qual eles estavam. Ele queria estudar tudo aquilo ali. Então, aparentemente, é um demônio que fala, então ele não fica... E ele foi jogado nos porcos, e em geral Jesus não brincou com essa situação, e ele absorve informações culturais e regionais. Aqui no nosso ambiente, na televisão em geral, você pode mudar de canal, pesquisar, você vai ver que os demônios são bem ignorantes. Eles não sabem absolutamente nada. Então, eles não querem destruir um planeta. Eles não têm essa dimensão. Eles querem destruir João que na cachaça. Pensa só, seja bem racional. Uma pessoa que tem um poder sobre um demônio, ou que se um demônio tivesse o poder de controlar qualquer coisa, fica essa pergunta. Não seria mais interessante controlar um presidente de um país e acabar com toda a nação na pobreza, na miséria? E aí você vai ver esses detalhes. Seria muito mais racional. Então a possessão não é exatamente esse aspecto. Eu tenho um poder sobrenatural de viver a vida inteira estragando o mundo, eu vou estragar Joãozinho que mora no interior do estado de Tocantins. Que ninguém conhece. Que ninguém sabe, e aí vai a igreja chamar ele. Não tem influência nenhuma. Tá entendendo? Seria muito mais interessante. Isso aí vai dar até uma vertente para outros vídeos. E vai polemizar, né? Porque... Sempre, porque ninguém gosta de tocar em assuntos desse porte. Verdade. É porque, na verdade, um papo de crente é trazendo para você um outro ângulo a respeito Um ponto de vista de determinados assuntos. Não somente esse, mas como outros assuntos também que serão abordados e você vai olhar, tá, com outros olhos tudo que está sendo falado aqui. E é interessante o que Marcelo está falando sobre o endemoniado que estava em Gadara. E tem gente que fala, né? Endemoniado de Gadara, endemoniado de Gadara. Só um parênteses, quando ele fala isso aí, é um irmão brigando com o outro, chamando de endemoniado. Boa. Tem gente que tem problemas espirituais, né? Não tem problema não. Esse camarada estava completamente destruído. Literalmente. Agora, será que por causa da possessão, os demônios estavam, Jesus expulsou aqueles demônios. E o que eu quero falar aqui é que Jesus apenas queria saber quem é você. Sim. E ele identifica. Somos muitos. É uma legião. Legião, naquela época, está formada por 6.000 soldados e, enfim, era basicamente uma penca de demônios na vida daquele Não homem. tinha numeração, quantidade. A ideia que muitos têm sobre esse assunto é que aqueles demônios estavam levando aquele homem a uma ruína e basicamente é o que parece, né? Sim. Basicamente é o que parece, não podemos também descartar. Só que os demônios encontraram naquele homem um acesso de aceitação. Sim. Aquele homem estava com um portal espiritual aberto para... Rachadura. Uma rachadura? Nossa. Um portal rachadura. Uma rachadura. Portal ou rachadura. Eles fizeram morada ali. Porque uniu o útil com o agradável. O cara já estava já na merda, os demônios se alojaram ali e... enfim. E caramba, destrói. Perceba que temos posições de colocações infinitamente diferentes. Óbvio que nós temos embasamento para tal. Verdade. E assim, é o ponto de vista, muitas vezes o ponto de vista. Então assim, se você acredita que você sofre com problemas realmente referentes a demônios, ora sobre você mesmo para retirar dos demônios. Se você acredita nisso, porque no momento que você acredita que você consegue tirar demônio dos outros, de outras pessoas, mas você não consegue tirar de você mesmo, existe um problema ali. 2. Se literalmente você precisa verificar e acompanhar cursos de que as pessoas sejam chamadas para o púlpito para ser colocados demônios e retirados ali, particularmente vejo como marketing. A pessoa querendo se promover sobre a ideia dos demônios. E tem outra, tem gente que não quer se livrar de demônios. Porque é gostosinho. Tem gente que você quer oração, não, deixa eles aqui. Não, é porque tem gente que só fica mais forte com eles. Pô, é mesmo, é o demônio da atitude. Aí tá na cachaça. Quando bebe, fica valente. Aqui não foi revelação, foi algo mesmo. Isso aí tá, bota a mão aqui já. Não, deixa aí, não tira não. Então é isso aí, galera. Falamos de um assunto muito polêmico, tá? É o que o Marcelo acabou de falar aqui. Ele tem uma visão, tá? Sim. Diferente. Eu concordo com ele em partes, mas também eu não posso ser tão extremista ao ponto de descartar a condição humana. Você acredita que todas as pessoas que tiveram possessões em vídeos dessa geração são possessões reais? Não.
Eu concordo que não. Você também concorda que não? Verdade. Só você não consegue ter uma justificativa plausível. Não. Pra que Vocês só não têm coragem de falar. A realidade. Olha só, sabemos que esse vídeo vai ser um problema, até porque eu sou um pastor evangélico e os pastores que são meus amigos, eu não estou desviado, tá? Estamos aqui comentando um assunto que é verdadeiro, que é real. Sim. E que muitas pessoas não encaram de uma certa forma Sim. verdadeira tudo que estamos falando aqui. Não estamos preocupados em você concordar, mas estamos aqui expondo a nossa opinião porque sabemos que existem excessos. Existem pessoas se promovendo com esses acontecimentos e temos o nosso direito. Tá? Essa é uma posição nossa, o nosso ponto de vista sobre o assunto. Olha só, aqui também abre a vertente para você poder falar sobre o assunto. Fala aí embaixo o que você acha. Se realmente não tem, você tem um respaldo diferente do nosso, não tem nenhum problema, nós vamos ler seu comentário. Sim. E assim, óbvio que a sua colocação também ela fundamentaliza outros tipos de questionamentos. Então a gente pode estar gravando um outro vídeo falando sobre o seu feedback, sua resposta. Isso. E você pode também nos sinalizar em determinado tema, fala sobre isso, fala sobre, pontua sobre isso e será um prazer poder estar passando para vocês aí o nosso pensamento e aquilo que a gente entende sobre o assunto e vai ser muito prazeroso para nós. Pronto. E se você assistiu o vídeo até aqui, comenta aí embaixo assim, adote um demônio. Valeu? Não se preocupa não, gente. Eu vou tirar tudo que está aqui. Pode ficar tranquilo. Gente, que a graça de Deus esteja sobre todos nós. Fique em paz aí. Acompanhe nossos vídeos, tá bom? Marca aí, gostei. Abraço a todos. Você tem problemas. Muitos. Eu sabia disso.